E aí, seus brasilianos, suave? Bom, meu nome é Lucas, eu moro na Itália. Tô sumido daqui há um tempo já, né? Porque eu passei um mês no Brasil, no carnaval. Acabei não gravando nada aqui pro canal lá no carnaval, porque eu tava curtindo lá o rolê. E aí eu voltei aqui pra Itália, fiquei com preguiça, não sabia o que gravar. Fiquei meio que escrevendo vários vídeos. E aí eu fiquei muito tempo sumido, mas eu voltei. Eu fiquei sumido daqui, porque no Instagram eu tô sempre lá, então me segue no Instagram. Porque eu posto todo dia stories, pelo menos toda semana eu posto uma foto, até duas. Então eu tô top no Instagram, tá? Me segue lá. Me segue lá também porque eu falo com todo mundo lá. Vocês direto pedem coisas, me perguntam sobre como é que é morar na Itália. O que é isso? É meu Instagram? Deve estar desfocado, com certeza. E sua tela tá toda quebrada. E bom, hoje eu vim falar de uma coisa que todo mundo vem me perguntando. É a pergunta que mais me fazem no Instagram. Quando eu boto aqueles negócios lá, tipo, me faça uma pergunta no Instagram pra eu brincar no Stories, vocês só perguntam coisa de Itália, como foi minha adaptação e tal. E aí eu vim fazer um vídeo que eu tô sendo muito cobrado, falando um pouco sobre a minha adaptação. Anotei aqui no meu computador, que eu vou deixar aqui do lado pra ler, algumas coisas que vocês me perguntaram esses dias. E bom, e se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me mandam lá no Instagram, se inscreve aí no canal, me manda aqui nos comentários e a gente conversa. Tô escrevendo vários vídeos pra fazer, eu escrevi um personagem aqui que eu posso fazer aqui na Itália, um quadro novo, vai aparecer várias coisas top aqui no canal. Eu vou entrevistar gente na rua aqui, vou falar com italiano, vou trazer mais italiano pra reagir a funk, a sertanejo, a um monte de coisa. Então se inscreve aqui no canal pra eu poder trazer tudo isso, porque se você não se inscrever, aí não vai rolar tudo isso aí não. Bom, as perguntas que eu mais escuto todo dia são: cara, por que você mora na Itália? Como você foi parar aí? Mas você é italiano? Você tem descendência italiana? Onde que você mora? Qual pizza é melhor, da Itália ou do Brasil? Então, calma. A parte da pizza é uma discussão pra outro vídeo. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, que é complicado. Bom, então vamos lá. Por que eu me mudei pra cá? Basicamente, a minha madrasta veio se mudar pra cá com meu pai. Isso em 2017, no começo do ano. E eu morava ainda no Brasil. Aí ela veio pra fazer a cidadania dela, porque os antecessores dela são italianos e tal, enfim. E aí veio ela e meu pai se mudar pra cá. Eles começaram a se estabelecer aqui e tal, eles planejaram muito tempo isso. E aí, meio ano depois, meu pai me chamou pra vir estudar aqui, porque as aulas aqui é o contrário daí do Brasil. Eu vou explicar isso mais pra frente, mas basicamente aqui começa em setembro, ano letivo, e acaba em junho. Basicamente, meu pai me convidou pra vir estudar aqui, morar aqui também, e eu falei: top, posso ir. Vou abandonar o Brasil? Vou, infelizmente, mas vamos provar, porque estudar no exterior é um nível a mais. E aí, basicamente, os ensino médios aqui tem técnico aí como o Brasil, tem um monte de estilo aqui, que tem uma caralhada de ensino médio. Profissional, técnico, litiel, tem um monte de coisa. E enfim, aí eu procurei uma escola, meu pai veio procurando uma escola pra mim. Desde junho de 2017 até agosto, a gente ficou procurando escola e aí eu achei uma que eu gosto, que basicamente é áudio-vídeo, é profissional de áudio-vídeo. Enfim, desde criança eu gostava de cinema, eu sempre quis fazer cinema ou algo do tipo. Desde uns 15 anos, 14 anos, eu decidi que eu queria fazer cinema, áudio-vídeo, ou qualquer coisa do estilo audiovisual na minha vida, como faculdade e tal. E aí eu achei uma escola aqui que é áudio e vídeo. Então meu pai tentou me inscrever e tal. Eu fiz uma entrevista por Skype até com a diretora da escola. Basicamente a gente achou essa escola, ele conseguiu me matricular em julho de 2017 e em agosto eu me mudei pra cá. E cara, eu tive um problema quando eu cheguei aqui na escola, porque aqui o ano letivo começa em setembro e acaba em junho. No Brasil começa em fevereiro e acaba em novembro ou dezembro. Dura o ano todo. E aqui é tipo da metade do ano até outra metade do ano. E tem 3 meses de férias, junho, julho e agosto, que é o verão daqui. E bom, eu tive um grande problema quando eu cheguei aqui, que foi a língua, a idade, tudo isso, porém no ano que eu ia entrar na escola. Por quê? Porque eu tava no segundo ano do ensino médio no Brasil, eu me mudei pra cá, eu fiz toda a reunião com a escola, blá blá blá. Como eu nunca tinha feito áudio e vídeo, eu nunca tinha estudado a matéria áudio e vídeo, gráfica, fotografia, tudo isso que eu tenho no meu currículo, e eu não falava italiano, eles falaram: não vamos colocar você no segundo ano e nem no terceiro, porque você vai ter perdido as matérias do primeiro e do segundo ano de áudio e vídeo, de fotografia, de gráfica, de tudo isso, e também você não vai conseguir acompanhar direito por causa da língua. Então eles me voltaram 1 ano e meio, porque eu tava na metade do segundo ano no Brasil, e eles me botaram no primeiro ano do ensino médio. Então a galera que estuda comigo é de 2003 e eu sou de 2001. E bom, isso foi ruim pra mim de alguma certa forma, porque eu tive que voltar muito tempo, eu perdi um tempo de estudo, porém foi bom ao mesmo tempo, porque deu tempo de eu me adaptar, de eu pegar a matéria,
de eu entender. Eu aprendi muita coisa no primeiro ano, que se eu passasse direto pro segundo eu ia ter pulado. Então, de certa forma, foi bom pra mim. Então, eu basicamente me mudei pra cá pra estudar. Bom, cheguei aqui em agosto e as aulas começavam em setembro e eu não falava nada de italiano. Nada. Eu tinha um mês pra, sei lá, explorar a Itália e tentar me virar e aprender a língua. E aí, no desespero de ter um mês pra aprender a língua, pra começar a estudar e pra, tipo, conviver com as pessoas ali em classe e, tipo, conversar ou entender o que o professor tava falando, eu comecei a procurar soluções pra aprender italiano. Qual que foi a primeira solução que eu tive? O mesmo jeito que eu aprendi inglês: Netflix. O que eu fiz? Eu recomendo pra qualquer pessoa que quer começar a aprender uma língua, uma dica sensacional, que é o Netflix, cara. O Netflix não tá me pagando por isso, eu queria que estivesse. Mas, basicamente, se você assiste alguma série hoje em dia e quer aprender uma língua nova, por exemplo, francês, você pega essa série, coloca o áudio em francês, porque aí você vai começar a acostumar o seu ouvido com a língua francesa e bota a legenda em português no começo. Porque aí o que vai começar a acontecer? Você vai começar a entender o que eles estão falando, porque, por exemplo, em italiano, no meu caso, tem umas palavras que são parecidas ou iguais a português, é como um espanhol, mais torto. E, enfim, e aí o resto fica meio que por dedução, digamos. Basicamente, você vai escutar o que eles estão falando, vai ler a tradução, e isso vai ajudar o seu ouvido a acostumar com a língua. No começo você vai parecer que eles falam muito rápido e tal, mas aí depois que você aprende a língua, você percebe que brasileiro fala muito mais rápido que italiano. Então é uma questão de costume com a língua. Bom, basicamente eu comecei a assistir Rick e Morty, que eu tava assistindo na época, todo em italiano, com a legenda em português, que aí eu fui começar a acostumar meu ouvido, e aí eu ligava a TV de vez em quando, botava algum programa italiano, tipo, eu descobri um Silvio Santos italiano, que basicamente era pra eu tentar escutar e entender o que ele tava falando, entender o contexto daquilo e tal. E aí foi um mês assim, basicamente trancado em casa, umas coisas na rua que eu li, umas placas no metrô, e ficava assistindo Netflix. Isso me ajudou bastante no começo, me ajudou bastante a me acostumar a escutar a língua deles. E bom, chegou o primeiro dia de aula, que eu fiz um vídeo no meu canal só sobre esse dia. Você pode dar uma olhada lá, aqui no card, que é desse lado, né? Aqui no card aparecendo, ó, o primeiro dia de aula. Aqui no meu canal, dá uma olhada lá. E se você não conseguir apertar aqui, não quiser apertar aqui, pra assistir quando o vídeo acabar, assiste aqui, é o primeiro link da descrição, beleza? Primeiro dia de aula que eu tive aqui. Basicamente, meu primeiro dia foi um desastre, como você pode ver no vídeo, e os meus primeiros 2 meses foram complicados. Como eu fiz pra me adaptar durante os 2 meses, 3 meses que eu demorei pra começar a falar alguma coisa, formar frases e, tipo, me comunicar de verdade com as pessoas? Bom, um colega meu de classe, ele, no terceiro dia de aula, chegou em mim e começou a conversar comigo em inglês. Eu falo um pouco de inglês, então eu consegui me comunicar com ele, porque ele sabia que eu não falava italiano. Pouco a pouco, eu fui fazer amizade com ele em inglês e ele foi me traduzindo as coisas. Quando o professor, por exemplo, me perguntava alguma coisa, eu perguntava pra ele em inglês, ele me traduzia e tal. E isso durante os dias foi melhorando, porque conforme eu conversava com ele, conforme ele me traduzia as coisas, algumas palavras iam ficando na minha cabeça. Eu ia meio que decorando, absorvendo a língua. E aí o resto da frase, por exemplo, alguém falava uma frase que eu entendia 5 palavras e tinha 7 palavras a frase, o resto meio que você deduz. Então isso durante 2 meses, 3 meses foi o tempo que eu demorei pra começar a conversar mesmo, a explicar a coisa pro povo, formar frases e tal. E hoje eu já falo tranquilo, às vezes eu travo só em algumas palavras que são difíceis por causa do sotaque. E bom, mas hoje não tem muitos problemas. Basicamente foi assim que eu aprendi a língua. Bom, basicamente eu contei a minha adaptação básica aqui. Como o vídeo tá ficando muito longo e eu anotei algumas coisas a mais pra falar, eu vou deixar essas coisas pra um outro vídeo. Olha, eu ainda tenho anotado um pouco sobre o que os italianos fazem, quase derrubei meu computador, um pouco sobre o frio daqui no inverno, bom, os rolês, a galera em si, músicas, anotei um pouco sobre muita coisa, e aí eu vou deixar isso pra uma parte 2, pra um próximo vídeo, se vocês quiserem. Então, me manda lá no Instagram ou aqui nos comentários, deixa aqui mais coisas que vocês querem saber, deixa um like pra eu saber que vocês querem um parte 2, parte 3, parte 4 da minha história aqui. Não esquece então de me seguir lá no Instagram pra conversar comigo, pra acompanhar meus stories. Lá eu mostro também bastante o dia a dia, a rua aqui, meus amigos aqui também. Me segue lá que eu tô usando bastante o Insta. E se inscreve aqui no canal pra eu poder trazer vários quadros. Manda umas sugestões, mas se inscreve, porque eu ainda quero trazer italiano pra comer mais comida brasileira, pra, sei lá, beber corote. Bom, quero fazer muita coisa aqui, então se inscreve no canal pra eu poder fazer tudo isso. E é isso, cara. Dá like no vídeo e valeu! Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia, dirigindo meu carro. O sinal vermelho parou.
Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Sinal vermelho, parou! Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente?